Vamos lá, transformações termodinâmicas em gráficos. É o seguinte, nós já sabemos que das implicações da transformação termodinâmica nas variáveis e na primeira lei. Agora, como a gente visualiza essas transformações em um gráfico? Mais especificamente, em um diagrama PV. Tá? Então, o nome disso daqui, caras, é diagrama P versus V, tá ok? Que é um gráfico que me diz como a pressão muda à medida que o volume vai mudando, tudo bem? Desculpa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui no processo isobárico. Professor, o processo isobárico é onde a pressão não muda, não é verdade? Então, imagina que você está em um estado termodinâmico A, onde o seu volume era VA e a sua pressão era PA, tá ok? Aí alguém injeta calor, só que a pressão que você fica submetido, que é a pressão externa, ela vai se manter constante. Então, você vai expandir, o êmbolo vai subir, tá? Não esquece do nosso exemplo, tá? Ó, nós temos aqui o êmbolo e o êmbolo sobe, só que ele vai subir sob pressão constante. Então, o volume aumenta e a pressão se mantém constante. Tá? Então, eu fui de VA para VB, mas a pressão se manteve constante. O gráfico aqui vai ser uma linha reta com esse sentido. Tá? Os gráficos em termodinâmica, diferente dos outros gráficos que nós estudamos até agora, todos eles vão ter setinhas, indicando a orientação do processo, de onde para onde as variáveis mudaram, tá ok? Então, sempre que você vir um diagrama PV e uma linha horizontal, isso significa que a pressão se manteve constante, mas o volume mudou. Esse processo é de forma característica e um processo isobárico, tudo bem? Pronto. Agora, professor, um processo isocórico ou isovolumétrico é um processo onde a variação do volume ela é zero, ou seja, o volume final é igual ao volume inicial. Como a gente representa um gráfico nesse processo? Vamos lá. Imagine que você estava em um estado termodinâmico A, ou seja, o seu volume era VA, tá? E a sua pressão era PA. Pronto. Digamos, pressão, sei lá, 20 pascais e volume 2 metros cúbicos. Tá ok? Aí o que é que vai acontecer? Vai ser injetado calor nesse sistema. O nosso velho cilindro, tá? Alguém vai lá e injeta calor nele. Como o processo é isocórico, alguém prendeu a tampa. Se alguém prendeu a tampa, não tem como o volume mudar. Então, mas as moléculas vão ficar mais agitadas se entrou calor. Isso quer dizer que a quantidade de choques e a frequência de choques na parede vai aumentar. Consequentemente, a pressão sobe. Olha só, a pressão sobe, mas o volume permanece o mesmo. Então, para o mesmo volume, eu vou ter uma nova pressão. No caso, pressão PB. Sempre que você vir um diagrama PV e um gráfico totalmente na vertical, nós temos aí um processo isocórico, tudo bem? Ou isovolumétrico. Professor, e o último, o processo isotérmico, que é quando a variação da temperatura se mantém igual a zero, ou seja, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Como é o gráfico disso? Cara, o gráfico disso é um gráfico que vocês já conhecem, que é uma isoterma. Olha só, digamos que ele estava em um estado termodinâmico A, onde o volume era A e a pressão era PA, tá ok? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai receber calor, o nosso velho sistema aqui, amiguinho, ele vai receber calor, só que ele não tem travas, então isso aqui pode subir, tudo bem? Se por acaso a pressão se manter, a temperatura se manter constante, quer dizer que a variação da energia interna é zero. Professor, o que é que significa isso? Significa que todo o calor se transformou em trabalho. Lembra? Se ele recebeu 2.000 joules aqui embaixo, ele vai gastar 2.000 joules para empurrar essa tampinha aqui, tá? Consequentemente,
o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma queda na pressão, porque agora ele vai ter um volume maior para andar. E a frequência com que as moléculas batiam na tampa vai diminuir. Ou seja, o caminho que o meu sistema vai seguir é esse, ó. Uma espécie de hipérbole. Tá aqui, esse é o caminho. O volume aumentou, mas a pressão diminuiu. Tá? Sempre que vocês virem esse gráfico aqui, que ele tem um nome, tá? É a isoterma. Os outros também têm nome, tá? Isso daqui é uma isócora, tá? Isso daqui seria uma isóbora. Ela fica mais expressiva em outro tipo de diagrama, mas então, o que acontece? Houve uma queda na pressão, mas ao longo do caminho do estado termodinâmico A para o estado termodinâmico B, a temperatura se manteve constante. Ou seja, a temperatura em A é igual à temperatura em B. Tudo bem?